Gabriel, na hora que entrar, você... Graça e paz, boa noite. Meu nome é Daniela, sou uma das pastoras da Igreja Batista Betel e nesse momento você está participando conosco da nossa célula online que é promovida pelo NC Betel, Núcleo de Crescimento Betel. E hoje a nossa live é muito especial, porque ela tem a participação de pessoas que estão relacionadas diretamente com as células da igreja. Hoje nós temos a participação da irmã Ana Torres, da irmã Lica e da irmã Solange. Veja, né? Um time de mulheres abençoadas para falarmos sobre a fé, para falarmos de fé nessa noite. O tema é falando de fé. Mas, desde já, eu quero deixar bem claro para você que está nos ouvindo que nós não combinamos acerca daquilo que nós vamos falar para que o Espírito Santo tenha a liberdade de poder conduzir cada uma das pessoas que são convidadas a estarem falando. Então, a única coisa que está acordada aqui entre nós é o tema, falando de fé, mas os exemplos bíblicos, os testemunhos bíblicos, né, fica a critério daquilo que o Espírito Santo comunicou a cada coração. Mas nós acreditamos que o Senhor Deus, ele irá ministrar o seu coração, ele irá inspirar você para que você possa continuar seu dia e seus dias, a sua semana, falando de fé a todas as pessoas que estão à sua volta. Amém? Então, nesse momento inicial, eu quero aproveitar aqui para dar as boas-vindas às pessoas que estão chegando, como sempre, né? Então, que para mim está aparecendo primeiro aqui, pastor Clébio, graça e paz, pastor. A nossa irmã Nilma de Castro, a paz amada. Irmão Rogério Torres, pastor Newton das Neves, que bênção, muita bênção, glória a Deus, está dizendo ele aqui, né? A irmã Nilma já está aqui toda empolgada, né, irmã Nilma? Já imagina a senhora. Vai ser bênção, sim, em nome de Jesus é o desejo do nosso coração, nós oramos e nos preparamos para isso, para que as pessoas possam ser muito abençoadas. E o pastor está aqui cumprimentando as irmãs, né? Solange, Lica e Ana Torres. Ilza, graça e paz, que bom você aqui, Ilza. A irmã Nilma já está aqui dizendo que está ansiosa. E quem conhece ela sabe muito bem disso, né? Giovanete, graça e paz. É muito bom esse momento inicial aqui, quando a gente busca interagir com as pessoas, porque a gente percebe nessa interação aqui aquelas pessoas que estão sempre conosco aqui, né? É muito bom. Cada pessoa nova que chega também, uma alegria. Graça e paz. A irmã Nilma está aqui. Uhul, né, irmã Nilma? Ivani, paz, boa noite. Então, aproveitando também esses momentos iniciais, a gente sempre dá essa oportunidade. Você que está aqui, está lembrando de alguém que fez aniversário nessa semana, de terça para cá, e quer aqui citar, né? Parabenizar, estamos abertos. Se vocês sabem de alguém, por favor, compartilhe aqui com a gente. A irmã Márcia, boa noite, a paz. Que bom a senhora aqui, irmã Márcia. Quem mais está com a gente aí nessa live? Dá um alô para a gente aí, dá um oi para o seu irmão aí. A irmã Ângela. Boa noite, Ângela. Que bom que você está aqui com a gente. Érica, né? Estou vendo aqui em cima agora, Érica. Graça e paz, boa noite. A minha mãe, a Débora. E aproveitando aqui que a Débora está aqui nessa live com a gente, se você tiver oportunidade, assista, né, nas mídias sociais da igreja, a palavra que foi ministrada no culto de jovens pela Débora, e foi uma bênção. Se você tiver essa oportunidade, não perca, né, de ouvi-la. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Elizabeth, Alessi, que bom, Alessi. Gardênia, irmã auxiliadora, que benção, irmã auxiliadora. Mais alguém está aqui com a gente? Já está acabando o nosso tempo, mas mesmo assim, durante a live, a gente, né, tendo a oportunidade, que é uma live com os líderes é diferente, mas nós tendo a oportunidade, vamos sim estar interagindo
com todos vocês que estão chegando aqui, porque é um prazer ter você conosco. Você que está sempre aqui nos acompanhando na célula online, ou você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E agora chegou aquele momento onde nós vamos dar a oportunidade. A Beth está aqui falando o que eu disse para vocês. Verdade, a palavra da Débora foi uma bênção. Então, você tem um filho jovem, um filho adolescente, então, manda o link para ele, para que ele possa assistir, né? Deixe ele ser abençoado por uma jovem do seu tempo. A minha tia, Dulce Gomes, a paz do Senhor, tia, seja muito bem-vinda. Então, nesse momento, eu quero convidar, né, as nossas irmãs que estão conosco, que vão partilhar da palavra conosco nessa noite. Então, quero convidar nesse momento a vir, né, cumprimentar os irmãos, a nossa irmã Ana Torres. Por favor, irmã, seja muito bem-vinda. Graça e paz, pastora Daniela. Graça e paz, Lica, Solange. Graça e paz a todos que estão conosco. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença. É isso aí, que bom. Já vi que o Rogério aqui só não foi primeiro, porque o pastor hoje chegou antes de todo mundo. O Rogério já está aqui, ó, batendo carteirinha para ver a esposa dele sendo grandemente usada pelo Senhor, em nome de Jesus. Agora eu quero convidar a irmã Lica, né, para estar cumprimentando os irmãos. Boa noite, graça e paz. Eu sou a Lica, sou líder de célula da Água Viva no Jardim Riacho e no Confidentes. Da última vez eu não falei da célula Água Viva Kids e fui cobrada. Então tem a célula Água Viva Kids também no Jardim Riacho. E é um prazer estar aqui com vocês, pastora, Solange, Ana, e estou com todos vocês que estão aí. Ah, que bom, eu espero que todo mundo da Água Viva esteja aqui prestigiando a sua líder, né? Que tanto os abençoa. Então, seja muito bem-vinda, Lica, que você também seja um instrumento muito poderoso nas mãos do Senhor nessa noite. Amém? Amém. Agora quero convidar a irmã Solange para também estar poder cumprimentando os irmãos. A graça e a paz. Louvo a Deus, né? Por mais uma vez, Ele me dá a oportunidade de estar falando de fé. Fé é lindo falar de fé, né? E viver a fé também. Então, eu quero cumprimentar a pastora Daniela, a irmã Lica, a irmã Ana e todos que estão participando, tá? E que vocês sejam ministrados pelo Espírito Santo nessa noite, né? Porque eu estou também esperando que o Espírito Santo ministre no meu coração também essa noite. Então, a graça e a paz. Amém? Sim. Então, a Solange, né, que é líder da célula Atos, eu tenho certeza que o pessoal está todo aí também prestigiando ela, e também a família numerosa que ela tem, que sempre vem apoiar, né, e vem ouvi-la, né? Então, Solange, que você também seja um instrumento muito poderoso nas mãos do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero convidá-las à tela, nós vamos estar orando, né, e nos dedicando ao Senhor nesse momento, para que seja uma bênção para você que está nos ouvindo, no nome de Jesus. A Ivani está dizendo aqui, eu estou aqui, Lica, paz. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos. Dispensa, amém, Senhor, comentários, a necessidade que nós temos de que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir. Amém. Que sejamos vasos, cada um de nós, vasos de barro em tuas mãos, para que a excelência do trabalho seja tua e não nossa, Senhor. Usa-nos como instrumento tão poderoso nessa noite, alcança vidas, mentes e corações no nome poderoso de Jesus. Silencia a voz do inimigo vingativo e cumpra-se em nós a tua vontade. Que seja um tempo tão poderoso aqui e aí, aonde as pessoas estão. Em nome de Jesus, amém. Amém? A irmã Vera está aí chegando e dando graça e paz à Igreja de Cristo. Seja muito bem-vinda, irmã Vera. A outra Vera também chegou, a irmã Vera Zeferino. Seja muito bem-vinda, a paz do Senhor, irmã Vera. Bem, nós vamos fazer uma introdução ao tema para que a gente possa chamar as nossas irmãs a fazer a contribuição, né, ao tema falando de fé. Bem,
O que você acha da seguinte frase que estava escrita no mural? A frase dizia o seguinte: tenha uma imensa fé em qualquer coisa, não importa o quê. Você concorda com essa frase? A gente está aqui se propondo a falar de fé, né? E vocês acham que é esse tipo de fé que nós devemos incentivar que as pessoas tenham? Tenham uma imensa fé, fé em qualquer coisa, não importa o quê? Quero deixar vocês interagirem aqui, depois a gente vai poder até estar falando. A Mirlene está dizendo que Deus fortaleça a vida do Gabriel, que tem se dedicado a esse trabalho da mídia. Meu filho é uma bênção. Ah, com certeza, né? Sem o Gabriel aqui, nós não teríamos o anjo, né? O anjo Gabriel ao nosso lado aqui, que está fazendo toda a diferença. Bem, é certo, irmãos, que em matéria de fé, quando a gente vai falar sobre fé, nós, de uma forma geral, e eu digo agora como brasileiros, nós temos uma tendência a pensarmos que nós somos especialistas em fé. Qualquer pessoa que você aborda na rua, seja quem for, e fala sobre fé, essa pessoa, ela concorda, ela tem fé, é isso mesmo, nós temos que acreditar. De uma forma geral, os brasileiros têm um pouco disso, um quê de especialista em fé, em falar de fé. Para vocês terem uma ideia, segundo uma agência de notícia chamada Reuters, ela divulgou uma pesquisa, que é uma pesquisa de 2011, mas uma pesquisa que tem dados interessantes para a gente refletir nessa noite, e ela disse assim, que entre os 3 países que têm mais fé, o Brasil é um deles, e ele só fica atrás da Indonésia e da Turquia. Quer dizer, é um dos 3 países mais crédulos, segundo a pesquisa da Reuters em 2011. Agora, uma pesquisa que foi divulgada em junho de 2013 chama muito a atenção, apesar de ser de 2013, que é do Instituto Data Popular. Eles fizeram uma pesquisa fazendo perguntas às pessoas sobre se elas tinham fé, se elas acreditavam em algo, né? E desses 84% dessas pessoas que elas entrevistaram, 84% delas eram jovens. E desses 84% que eram jovens entre 18 e 30 anos. E um fato muito interessante e intrigante a respeito dessa pesquisa é que desses 84% de jovens que foram entrevistados, 53% deles disseram que eles tinham fé neles mesmos. E apenas 31% disseram que eles confessavam uma fé no sentido de confiar o seu futuro nas mãos de alguém. Então, note, 84% de jovens entre 18 e 30 anos, desses 84%, 53% disseram que tinham fé em si mesmos e 31% disseram que tinham fé em Deus. Isso fez com que esse instituto de pesquisa, eles descrevessem esses jovens como jovens que têm autoestima e fé em Deus. Bem, eu acredito que são coisas diferentes. Acreditar em si e acreditar em Deus, quando a gente fala de fé, a gente está falando de coisas distintas. Não dá para ter uma fé imensa, gente, que as pessoas têm a fé, acredite, não dá para ter uma fé imensa em qualquer coisa, né? Parece que não, mas a fé cristã, ela tem exigências. E Hebreus, a gente vem sempre dizendo isso, Hebreus no capítulo 11, o verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que tipo de fé esse texto está falando? Porque a gente não pode nos enganar acerca da natureza dessa fé, né? Porque senão a gente vai embasar a nossa vida em coisas que a gente vai pensar que está certo e no fim está errado. João 3,16 vai dizer para nós o tipo de fé que deve fundamentar a nossa vida. Vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para que todo aquele que tenha fé em quem? Fé no Filho de Deus. Então, hoje nós estamos aqui falando sobre fé porque nós reconhecemos a importância da fé, mas não uma fé qualquer, não uma fé imensa em qualquer coisa, não importando o quê, muito pelo contrário, né? Mas nessa fé como elo de ligação entre nós e o nosso Deus, essa fé como elo de ligação entre nós e a vida eterna, essa fé como elo de ligação entre nós e Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Amém? Então, com essa breve introdução, eu quero convidar nesse momento a nossa irmã Ana Torres, que vai trazer a sua contribuição ao tema. Boa noite, graça e paz para aqueles que estão chegando agora. Pois é, eu gostaria de falar um pouquinho sobre colocando a fé em prática. Vou falar em primeiro lugar no versículo que eu creio que é um dos que nós mais temos ouvido nesse ano, mas nunca é demais, né? Ouvir a palavra de Deus, nos fortalece. É Filipenses 4:6. Mas, na verdade, eu quero falar mais do final dele. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Com ações de graça. Se encher de alegria a ponto de expressar com palavras e ações de gratidão. Existe um desafio na vida cristã, que é receber a resposta das nossas orações. Aí está a necessidade de nós enxergarmos lá no final. E assim, quando eu peço, eu devo crer agindo como quem acabou de receber o que pediu. Eu vejo isso como colocar a fé em prática. Porque falar que tem fé, todo mundo tem. E até ia falar, a pastora já falou um pouco aí, glória a Deus, sobre isso. Porque ter fé, todo mundo tem. Porque a fé no dicionário, ela é crer. É você confiar absolutamente em alguém ou alguma coisa. Mas nós aqui estamos falando na fé em Deus, na fé naquele que tudo pode, o único que pode todas as coisas. Então, nós realmente precisamos pôr em prática essa fé, acreditando, né, que nós vamos receber aquilo que nós estamos pedindo. Eu devo crer agindo como quem acabou de receber o que pediu. É por isso que já posso começar a me alegrar, festejar, demonstrar gratidão. Em Marcos 11:24 diz o seguinte: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, credes que recebestes, será assim convosco. Nós temos que aprender muito com a pureza e a fé das crianças. Eu gostaria de contar um breve testemunho aqui sobre a minha filha. Ainda bem pequena, quando ela orava, eu passava aperto, porque ela, às vezes eu estava com alguma dor de cabeça ou alguma coisa assim. Logo que ela terminava a oração, quando ela estava orando, ela já afirmava: você já sarou, né, mamãe? Aí, como que você fica, né? Então, assim, como que é? Nós temos que imitar essa fé pura, né, das crianças, que elas realmente, quando confiam e creem em Deus, elas creem mesmo. Isso é muito bom quando as crianças já começam de cedo, né, a aprender sobre e crer no Senhor Jesus. E ela teve esse privilégio, glória a Deus por isso. Teve uma vez que ela teve um diagnóstico de bronquite, e, segundo a médica, ela ia ter que fazer uso daquela bombinha que vocês conhecem. Então, depois desse diagnóstico, nós começamos a orar e agradecer pela cura dela. E assim nós ensinamos para ela sempre orar dessa forma, e ela orava. E graças a Deus, glória a Deus, nós não chegamos nem a comprar a bombinha. Deus é muito bom, né? Se eu for listar aqui tantas bênçãos, tantas curas que o Senhor fez, eu sei que não é por merecimento, é pela graça e pela misericórdia dele. Mas como é bom a gente colocar a nossa fé em prática. E muitas vezes eu mesma não coloco, né? Eu confesso para os irmãos que às vezes eu tenho vergonha de mim mesma, porque às vezes eu estou orando, eu paro no meio da oração e penso: Senhor, me perdoa, porque eu estou orando de uma forma que parece que eu tenho certeza que não vai acontecer. A minha fé parece que é ao contrário. A minha fé está mais no que não vai acontecer do que vai. E nós nunca devemos chegar assim diante de Deus, né? Então, que o Senhor nos abençoe, né? O que é a fé, né?
A fé diante de Deus é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova da existência daquilo que não vemos. Eu gostaria de falar com os irmãos um pouquinho, um exemplo disso, do que eu estou falando, sobre Atos 12. Acho que muitos aqui já conhecem essa história. Quando Herodes mandou prender a Pedro, né? E eu acho muito interessante essa história e acho que ela exemplifica bem. Numa noite, ele dormia entre dois soldados, acorrentado com duas correntes e sentinelas à porta o guardavam. Vou só resumir, tá, irmãos, a história. Um anjo do Senhor o livrou de uma maneira tão tremenda que ele nem sabia se era real o que estava acontecendo. E durante essa madrugada, o que estava acontecendo? Na casa de Maria, a igreja estava reunida orando por Pedro, para ele ser liberto. Se ele estava orando por Pedro, é para ele ser liberto. E o que acontece? Pedro chega lá, nessa madrugada. A criada chega lá para os irmãos e fala: Pedro está batendo a porta. O que os irmãos respondem? Estás louca? Pensa bem, eles estão orando por uma coisa, e aí chega lá Pedro, eles não atendem Pedro, e Pedro continua batendo, pensa. Está lá, como diz a pastora Daniela, pensa. Ele continua batendo lá e não abre para ele, até que eles foram lá abrir para Pedro. E diz que eles ficaram atônitos, né? Aturdidos, espantados, confusos. Então, nós precisamos pensar, será que nós estamos orando com fé mesmo? Às vezes nós acreditamos que somos portadores de fé, de confiança, de esperança, mas será mesmo que nossas atitudes revelam isso? Certa vez, vou contar outra historinha que acho que muitos conhecem também. O povo de uma cidade decidiu se reunir no centro daquele local para orar pedindo chuvas, por chuvas. Mas olha que interessante, apenas um garotinho levou seu guarda-chuva, certo de que Deus o atenderia. O nome disso é fé em prática. Fé é colocar o pé antes de Deus colocar o chão. É claro que nem sempre vamos ter resposta imediatamente ou vamos receber um sim de Deus sempre. É claro, isso é soberania de Deus. Às vezes nós estamos pedindo algo que não é de acordo com a vontade dele, né? Mas o que cabe a nós é crermos que vamos receber o que pedimos. Essa é a nossa parte. Se ter uma parte que é nossa, é essa, né? Porque o resto Deus faz. Em 1 João 5,14, diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Em Mateus 18, 19 e 20, em verdade vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes a concedida por meu Pai que está nos céus. Então, esse versículo eu penso muito quando a gente reúne em oração na igreja, se a gente reúne dois ou mais, se a gente tem grupos de oração, como que isso move o coração de Deus, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? O que nós estamos concordando, nós estamos orando para uma pessoa, especificamente estamos colocando o nome dela diante de Deus, várias pessoas fazendo isso. Olha como que isso é maravilhoso, como que isso é colocar a fé em prática. E Deus, né, se agrada disso e muitas vezes nos atende, como nós temos visto aí. Glória a Deus por isso. Então, para finalizar essa breve reflexão aqui, a fé nos faz viver em paz com Deus, né? A Bíblia diz em Romanos 5:1 que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Então, que tenhamos uma fé verdadeira, praticável, ainda que do tamanho do grão de mostarda, porque o próprio Senhor Jesus disse, né, que se nós tivermos essa fé, se ela for verdadeira, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, nada seria impossível para nós com essa fé. Então, que nós tenhamos essa fé, que possamos estar buscando, né? Quanto mais intimidade com Deus, mais fé a gente tem. Quanto mais gratos nós formos, quanto mais crermos e sermos já agradecidos por aquilo que estamos pedindo, como que isso fortalece e aumenta a nossa fé. Obrigada aí pela oportunidade. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Quero agradecer a Ana aqui pela contribuição. Ela trouxe uma reflexão que nos alerta, né, sobre o porquê nós temos ouvido tanto sobre fé,
não é? Não é só para que a gente possa falar, né? Mas para que a gente possa viver da fé também. E quando ela cita, por exemplo, o exemplo de uma criança, né, que age com tanta imediatismo sobre aquilo que foi pedido, que com tanta certeza, com tanta convicção, creio que a gente no dia a dia, nas coisas diárias, pode deixar que a gratidão enche nosso coração em vez da dúvida, né? Porque onde há dúvida não há fé. Onde há fé não há dúvida. A gente ora e acredita, mas quando a gente deixa a dúvida entrar no nosso coração, a gente se entristece. Mas quando a gente começa a permitir que a gratidão entre no nosso coração, a gente dá vazão para que essa fé ela possa tomar forma na nossa vida. Então, hoje você está aqui nos assistindo, nós estamos falando de fé para que o seu coração se enche de fé e você possa vivenciar essa fé nessa situação que você está vivendo hoje aí na sua vida, junto com a sua família. Amém? Vamos colocar a fé em prática para a glória de Deus e sermos agradecidos, porque Deus é generoso para conosco. Quero convidar nesse momento a nossa irmã Lica, né, para que ela possa fazer a sua contribuição ao tema. Enquanto ela vem, o pastor Nilton escreveu aqui, Efésios 2:8, a fé é dom de Deus, não vem de nós mesmos, só podemos exercitar nas promessas de Deus, é verdade. Os irmãos estão aqui concordando, pastor Cléber, ótima reflexão aqui da nossa irmã Ana, a Leci está concordando também. Quero convidar, então, nesse momento, a nossa irmã Lica, né, a trazer sua contribuição ao tema. Amém. Boa noite. Graças e paz, né, mais uma vez, para quem não estava aqui no inicinho da live. A minha oração é que Deus fale com você e aumente, né, a nossa fé no Filho de Deus. O tema é falando sobre fé, e é impossível falar sobre fé sem falar no Filho de Deus, sem falar no Cristo. Hebreus 12:2 fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É muito interessante isso, porque ele é quem cria, ele é o autor, mas ele também é quem consuma. Então, está nele, né? Tanto o criar quanto o completar. Tudo está em Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, está escrito assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso é o próprio Cristo falando, né? Que nós teríamos aflição, mas para a gente ter ânimo, porque ele venceu as aflições desse mundo. Ele venceu esse mundo. E nele nós somos capazes de vencer também, porque ele é o autor e ele também é o consumador. E tem mais. Na primeira carta de João, capítulo 5, no versículo 19, está escrito que sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. Eu tive a curiosidade de fazer a pesquisa sobre a palavra jaz. Eu consultei o dicionário Melhoramentos e nele fala que jaz significa morto, deitado. Olha que interessante, né? O mundo todo está morto no maligno. Está assim, inerte, fala deitado e fala também parado, né? Então, assim, tudo que acontece nesse mundo já está morto, parado, deitado no maligno. Mas lembrando, mais uma vez, o que Cristo falou, ele venceu o mundo, né? Também, na primeira carta de João, nesse mesmo capítulo, no versículos 4 e 5, está escrito: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí o apóstolo faz a pergunta: quem é que vence o mundo? E ele mesmo responde: somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Muito interessante quando ele fala isso. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas não é a fé em qualquer coisa, não é a fé em nós mesmos, né? Porque nós vimos que Cristo, que ele é o autor, ele que consuma.
mas é a fé no Cristo, no Filho, né? No Filho de Deus, no Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ainda nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo, no versículo 12, está escrito: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, quem não tem o Filho está morto, né? Não tem vida. Bom, por que eu trouxe todas essas coisas? Porque uma vez compreendido tudo isso, né, somos capazes de empunhar com firmeza o escudo da fé, que está citado lá em Efésios 6,16, que diz: além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Não sei se vocês, né, se todos aí gostam de filme de guerra lá da Idade Média, onde nós vemos aqueles soldados, né, com capacete, com couraça, todo armado e tem um escudo empunhado. Muito dos filmes tem uma cena muito interessante que, né, o inimigo começa a jogar flechas contra o adversário e os soldados empunham assim o escudo para ele não ser atingido. E quando eles fazem isso em conjunto, formam uma cobertura e todos estão protegidos contra aquela seta, contra aquela flecha, contra aqueles dardos inflamados. Só que nós não vemos hoje, né? Nós não vemos essas flechas sendo tiradas contra nós. Mas o inimigo usa de todas e qualquer forma de tacar um dardo, uma flecha contra a nossa vida. Assim ele fez com Cristo Jesus quando estava sendo tentado no deserto. Né? Se você é o Filho de Deus, jogue daqui, eu posso te dar isso porque isso me foi dado, basta que você me adore. E veja que a posição de Cristo no deserto, ao ser tentado, ele declarou a palavra. A gente fala, né? Está escrito, mas ele tinha fé naquilo que estava escrito. Ele tinha fé naquilo que Deus dizia sobre ele, tinha certeza, ele cria. Então, por isso que ele falava a palavra, aquela hora, né, junto com a fé, foi o grande escudo dele para vencer a tentação no deserto. E não é diferente com a gente, né? Em certas circunstâncias, nós ouvimos, você não é capaz, você não vai conseguir. Que é isso, você se acha melhor porque você é filho de Deus. Ah, mas se você é filho de Deus, porque você está passando por tal situação, porque você está passando por enfermidades, ou por dificuldades em várias áreas da sua vida, você não é filho de Deus? E Cristo ouviu isso até o fim, até na cruz. Se você realmente é o filho de Deus, então desce daí, salve-se a ti mesmo. Mas ele tinha fé naquilo, no propósito de Deus para a vida dele. Como recompensa, ele ganhou, né? Na verdade, quem teve recompensa fomos nós. Nos tornamos nele filho de Deus, herdamos a salvação através dele, e ele foi fiel até a morte, e uma morte de cruz, uma morte vergonhosa, né, para ele, um justo que não tinha pecado e que estava lá levando o meu e o seu pecado na cruz. Eu com a minha colinha de novo. Aqui, na palavra de Deus, nós também podemos observar o seguinte, em Romanos 8, 38 e 39, quando Paulo fala: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Trazendo para nossa contextualizando, hoje nós estamos numa situação parecida com o que Paulo declarou aqui, né? Uma Covid em que nos separou, ela afetou a nossa vida não só na nossa saúde, mas em todos os aspectos, né? As escolas pararam, as igrejas estão reunindo
em forma agendada, a gente não pode mais abraçar quem a gente ama, a gente não pode encostar, pegar na mão da forma como a gente fazia meses atrás. A gente não está falando de coisas que foi no ano passado, né? Até em março desse ano, a gente abraçava, beijava, conversava, fazia visitas. E essa pandemia, ela veio para, de alguma forma também, esfriar, né, o nosso contato com o outro, o amor. Muitos foram afetados no emprego, perderam o emprego. Quem tinha empresa, muitos faliram. Muitos perderam entes queridos, né? Muitos que têm alguns transtornos psíquicos agravaram esses transtornos. O medo toma conta de toda uma população. Mas o que a gente tem a dizer? Que nada disso vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que nele nós conseguimos passar, embora não da forma que nós gostaríamos de estar passando, porque toda uma rotina, todo um contexto foi mudado, mas ele está nos fortalecendo para que a gente possa fortalecer outras pessoas, através da própria fé que ele nos dá. E, para terminar, eu quero dizer o que está escrito lá também, que todas as coisas a gente pode passar em Cristo, né? Só um minuto, que eu vou achar aqui, que eu anotei. Isso. E que nós lemos que sobre todas essas coisas, contra a separação, sobre tudo isso que eu falei que a Covid trouxe, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Lemos, e foi dito aqui, que em nós opera a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. É a nossa fé em Cristo Jesus. É a nossa fé que nele nós conseguimos e podemos fazer todas as coisas através dele que nos amou. Então, eu quero agradecer e voltar a palavra para a pastora Daniela. Amém. Glória a Deus, né? Se você está ligadinho, prestando bastante atenção, você está percebendo como, né, as palavras estão se alinhando e como hoje o foco, né, do tema fé está tão preso, tão relacionado à pessoa de Jesus Cristo. Então, nós não estamos falando de uma fé qualquer, né? Nós estamos falando da fé no Filho de Deus. E como a Lica disse aqui, se o mundo jaz no maligno, o mundo morto está no maligno, você, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não precisa, né, estar no maligno, morto no maligno, porque o Filho foi enviado para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a fé no Filho traz vida, e vida eterna, e vida abundante. Então, nós não estamos falando de uma fé qualquer, né? Nós estamos falando essa noite da fé no Filho de Deus, e é sobre essa fé que Paulo está falando quando diz: essa é a vitória que vence o mundo que jaz no maligno, né? A nossa fé, a fé no Filho de Deus, e graças a Deus por Jesus Cristo, né? Então, nesse momento, quero convidar agora a nossa irmã Solange, que vai trazer sua contribuição ao tema. Graça e paz, irmão. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar de fé. E eu quero trazer essa noite 3 coisas distintas, né, que podemos fazer para cooperar com o crescimento da nossa fé. A Bíblia nos ensina, nos aconselha em muitas coisas como a gente pode crescer na nossa fé. Deus quer que a gente tenha um discernimento, né, uma sabedoria para podermos que a nossa fé cresça, né, cresça com clareza e com inteligência. Então, a primeira das 3 coisas que eu coloquei a que todo mundo já conhece, né?
alimentar da palavra, né? É porque se a gente não alimentar da palavra, não tem jeito da nossa fé crescer. Então, a nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus e também ser alimentada por ela, igual nós estamos aqui hoje. Nós estamos ouvindo e alimentando pela palavra de Deus. A nossa fé, ela vai se fortalecendo, ela vai se crescendo. Então, Paulo disse lá em Timóteo 4, versículo 6, ele disse: se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo, Jesus nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Então, Paulo disse, a Timóteo, está lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Então, Cristo disse que o homem não viverá do pão, só de pão, quer dizer, do nosso alimento diário, do café da manhã, do almoço e da janta. Então, o Senhor disse que nós temos também que alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Porque se nós não alimentar o nosso espírito, a nossa alma, nós vamos morrer espiritualmente, vamos viver só de alimento, do arroz ou do feijão, a gente não vai crescer a nossa fé, não. Então, nós temos que alimentar espiritualmente. E às vezes, a semana inteira, a gente tem 3 refeições, o café da manhã, o almoço e a janta. Aí chega em um dia da semana, seja o domingo, aí a gente tem o quê? A gente come um lanche frio por semana. A gente não tem cuidado da nossa vida espiritual. A gente acha que só vai uma vez na semana, vai lá e senta e está lá, se participar do culto, ainda está bem. Agora, se ir só por ir, você está correndo um grande risco, da sua fé não crescer. Então, esse é o primeiro, o primeiro que eu coloquei aqui, alimentando da palavra de Deus, para que a fé possa crescer. E o segundo, eu coloquei aqui, que nós devemos edificar a nossa fé. Como edificar a nossa fé? Paulo disse aos Coríntios, que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Está lá em 1 Coríntios 14, 4. Que tipo de edificação é essa que Paulo estava falando? Então, o que acontece quando oramos na língua de oração do Espírito Santo? O que acontece? Nós podemos ver, amados, que na epístola de Judas, nós lemos algo esclarecedor sobre isso. Está escrito lá, em Judas 1:20, quem puder ler o capítulo todo de Judas, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo. Judas viu a fé como algo concreto e absoluto. Ele não fala aqui sobre algo, uma fé objetiva e dependente da interpretação particular de cada um, não. Mas sobre a fé, uma única, verdadeira, oferecida a todos. Essa fé foi oferecida a todos. Judas disse aqui que essa fé foi oferecida a todos. Então, não é na minha interpretação, não é na interpretação de ninguém. Ela foi oferecida a todos, A verdade espiritual não é descoberta por meditação ou reflexão. Ela foi revelada. Ela foi revelada. Então, por isso que nós temos que pedir a Deus, sabedoria e discernimento, porque ela foi revelada. Eu tenho que receber essa revelação da fé. Então, foi essa confiança na revelação completa que levou Judas a enfatizar a mensagem. Foi dada ao invés, Então, Judas, ele o quê? Ele disse, que essa revelação foi, que essa fé foi revelada.
Então, ele não enfatizou a mensagem que foi dada, ao invés de sugerir que os leitores buscassem novas revelações. Então, nós não temos que buscar novas revelações. Ela já foi revelada. Ela já foi revelada. Eu não tenho que fazer esforço nenhum. Eu tenho que agir, tem que ter ação. Ação. Então, irmãos, nós devemos o quê? Batalhar pela nossa fé. Nós temos que batalhar por ela. Nós não podemos dormir, nós temos que vigiar e buscar essa fé. Então, nós devemos o quê? Multiplicar a nossa fé por meio da semeadura. Buscar a nossa fé por meio da semeadura. Então, o que significa, né? Essa semeadura? O que o Senhor Jesus quis dizer sobre ter fé como um grão de mostarda? Como diz a irmã Ana falou, né? Do grão de mostarda. Se usarmos a fé que temos, esse exercício a fortalecerá. Né? A nossa fé tem que ser fortalecida todos os dias, como o nosso corpo é fortalecido pelo alimento diário. Ela tem que ser fortalecida. Então e a levará a crescer. Quanto mais exercitarmos nossa fé, mais robusta ela se tornará. Está escrito lá, pois, em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar. Ele passará, nada vos será impossível. Afinal, que fé é esta, né? Que pode ter um efeito tão impressionante como o deslocamento de um monte. Aí, quando a gente lê esse versículo, a gente já pensa lá no monte, né? Naquela serra lá. Será que a gente vai conseguir tirar aquela serra lá do lugar e passar para o outro lado? Não tem precisão. Ela está no lugar certinho, a serra, né? Foi só um exemplo que Jesus deu. Não é verdade? Então, afinal, que fé é esta, né? Da gente pegar o monte e passar lá para o outro lado. Né? Todo mundo pensa nesse monte. Mas o grão, né? Se a gente pensar no grão de mostarda, eu não sei se vocês já viram alguma foto ou se viram algum grão de mostarda. Então, esse grão de mostarda, ele mede, olha para vocês verem, 0,95 a 1,1 milímetro. Pequenininho. Por isso que o Senhor falou como um grão de mostarda. O menor grão que tem. O Senhor deu o exemplo, né? Então, esse grão de mostarda, se a gente consegue observar ele só com uma lente, uma lupa, né? A gente consegue aumentar ele e observar esse grão de mostarda. E esse grão de semente extremamente pequeno, que quase não pode ser visto a olho nu, né? No espaço de um ano, quando ele é plantado, ele transforma numa grande e robusta, né? Uma árvore. E os galhos dessa árvore, ela estende mais ou menos dos tamanhos de 2,5 metros a 3 metros, os galhos se estendem, dessa árvore do grão de mostarda. Ela não é uma árvore grande, mas os galhos delas grandes. Ela cresce de 2,5 a 3 metros, cada galho. Olha para você ver que coisa linda que o Senhor deu o exemplo desse grão de mostarda. Não é verdade? Então, o que eu tenho que fazer, né? Para mudar o meu raciocínio, né? De pegar um monte, né, de uma serra ou de uma montanha e mudar de lugar. Não é esse raciocínio que o Senhor Jesus quis falar, não. Então, eu tenho que mudar esse raciocínio, desse grão de mostarda, dessa fé pequeniníssima, né, que o Senhor falou que se a gente tivesse, a gente conseguiria transportar esse monte. Mas não é aquele monte, tá, irmão? Na montanha, não. Então, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar. Em outras palavras, a nossa fé necessita ser particularmente grande para transferir montes. Simplesmente é suficiente. Termos fé, se o grão de mostarda tivesse a possibilidade de olhar para si mesmo e conseguisse se enxergar, teria
tudo para desanimar, né? Então, se o grão de mostarda olhasse para ele e olhasse o tamanho dele, ele falava assim, eu não vou conseguir, não. Olha o tamanhozinho que eu sou. Tão pequenininho, minúsculo, não é verdade? E às vezes a gente faz isso. A gente faz isso, a gente olha para a gente, né, para a nossa fé, olha para a gente, pensando que é a gente que vai fazer alguma coisa. Então, se o grão de mostarda olhasse para ele, ele ia muito desanimar, como muitas vezes a gente faz. A gente desanima com a fé que a gente acha, né? Como a irmã Ana também, ela comentou que se às vezes ela ora, mas às vezes ela nem crê que vai acontecer, né? Então, quando nós olhamos para nós vemos uma fé relativa, pequena e limitada. Então, ficamos desanimados, né? Quando a gente olha para a gente, para a nossa fé. Mas o grão de mostarda não faz isso. Ele não olha para si mesmo. Então, ele não desanima. É o que nós devemos fazer. Não devemos olhar para nós mesmos, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, como diz a irmã Lica. Né? O autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para ele. É ele que nos revelou a fé. Ele é que nos dá essa fé, né, sobrenatural, que nós podemos exercer ela. Então, se a gente for olhar para a gente mesmo, a gente vai desanimar. Então, ele simplesmente, né, o que o grão de mostarda faz? Ele simplesmente se deixa plantar na terra. Ele se deixa plantar na terra, ele não olha para ele mesmo. Ele plantou, deixou-se plantar na terra. Aí, o que vai acontecer? Ali começa a crescer. E, finalmente, torna aquilo que deve ser. Ou seja, uma árvore em cujos ramos aninham-se as aves do céu. Eu vou ler um versículo aqui, né? Sobre isso aqui, que eu acabei de falar agora, que as aves do céu se aninham lá nos galhos, né? Da árvore do grão de mostarda. Está escrito em Lucas 13:19. Está escrito assim, ó. É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Olha que lindo. Né? Ela cresce e tem aquelas galhos grandes e os pássaros fazem ninho ali na árvore dela. Né? Não é interessante? Então, em nossa vida como cristão, não precisamos nos estender buscando novas formas e grandezas de fé, mas simplesmente ter, né, de usar a fé pela qual fomos salvos. Nós somos salvos pela fé, irmãos. Olha para você ver. Somos salvos pela fé. É essa fé da nossa salvação que a gente tem que usar ela. A gente não precisa inventar muita coisa, não. Entenderam? Então, usar a fé pela qual nós fomos salvos, ou seja, a fé simples no Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, é de considerar que o grão de mostarda não se torna uma árvore que empreendeu ela fez grandes esforços, né? Mas simplesmente porque torna ativa, aplica o que possui. Então, o que eu possuo, né? Aquilo que me foi revelado, aquilo que me foi dado, é só eu colocar em prática. Eu tenho que ter uma ação, né? A oração, né? Ação. Então, é a minha ação que vai fazer com que as coisas aconteçam. É o grão de mostarda. Ela se deixou se jogar na terra, né? Ela cresceu, e ela não fez esforço nenhum. Ela só se deixou. É assim que nós temos que fazer. Então, simplesmente, muitas vezes, né, nós caímos no erro de ter conceitos errados acerca da fé. Na verdade, é a fé singela na obra consumida de Jesus Cristo que consegue nos levar adiante. E cada dia nos conduz para uma comunhão mais profunda com o Cordeiro de Deus. E não o esforço da nossa alma em crer bastante. Eu não tenho que procurar crer bastante. Eu só tenho que pegar aquilo que já me foi revelado.
Eu sou salva pela fé, né, em Cristo Jesus. E por isso, quando eu falei lá no começo, né, do versículo que está lá em Timóteo 4:6, que Paulo falou com Timóteo: se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Amém? Então, aquilo que me foi revelado, eu tenho que passar para frente. Eu tenho que ajudar outras pessoas a crescer na fé. E eu, quando vou falando, né, eu vou sendo nutrida também. Não é só aquela pessoa que me ouve, não. A fé que eu tenho que passar para as outras pessoas. As pessoas têm que conhecer aquele que é autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoa, eu agradeço, né, essa oportunidade e espero que o Espírito Santo tenha falado no coração de cada um, porque falou no meu muito, né, desse grão de mostarda. Amém? Então, muito obrigado, tá? Deus abençoe. Muito obrigada, né, Solange, pela sua contribuição. Faz-nos refletir nessa noite, né? Quantas vezes talvez você está ouvindo aqui essa palavra e julga que não tem fé, ou que tem uma fé tão pequena, né? E uma fé que você julga que não te conduz ou não faz com que as coisas sejam realizadas na sua vida. Mas a Solange está trazendo essa palavra muito oportuna, nos chamando a atenção para o fato de que a fé pode crescer, né? A nossa fé pode crescer, a nossa fé pode aumentar. Lembro-me de uma vez em que os discípulos de Jesus pediram para ele para que a fé deles fosse aumentada. Ou seja, não importa o tamanho da sua fé, se você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, essa fé pode crescer, tomar forma, né? Se tornar uma fé robusta, como a Solange diz, como aquele grão de mostarda, que é a princípio uma semente tão pequena, mas que pode se tornar uma grande árvore. E essa fé, ela cresce e se torna robusta quando nós deixamos que o conhecimento de Cristo seja revelado em nós, né? Essa fé cresce por intermédio da palavra, cresce quando nós estamos edificando a nossa vida em Cristo, né? Cresce quando nós compartilhamos essa fé, ela é aumentada no nosso coração e ela tem uma ação de gerar fé no coração do outro, né? Porque a fé é para ser partilhada, a fé é para ser exercitada, né? Penso que sobre isso que todo mundo vem falando aí, então quero agradecer muito a Solange por essa contribuição. Quando a gente ouve essas palavras, como eu disse para vocês desde o início, a gente não combina nada que vai ser dito a não ser o tema, mas você percebe, você que está ligado, como o Espírito Santo vai conduzindo, né? A irmã Ana já iniciou o tema falando sobre uma fé prática, falando para mim e para você que a nossa fé, a minha fé, a sua fé deve ser exercitada, deve ser colocada em prática. Não é? E se nós não exercitarmos ela no nosso dia, ali nas pequenas coisas, como poderemos crer nas maiores se não exercitarmos nas coisas do dia a dia? Então, coloque sua fé em prática. A irmã Lígia veio ressaltando para nós que a nossa fé não está morta, né? A nossa fé não jaz no mundo, não jaz no maligno, não está morta. A nossa fé no Filho de Deus, ela está viva. E é uma fé viva e poderosa, porque é essa fé que vence o mundo, né? Que vence o maligno. Essa fé no Filho de Deus. E a Solange vem falando, olha, essa fé pode crescer. Você acha que a sua fé é pequena? Ela pode crescer. Você não tem fé? Creia no Filho de Deus. Você se julga uma pessoa de fé? Pois é, mas nessa noite o Senhor está dizendo para você, olha, sua fé pode crescer ainda mais a partir do momento que você exercitar essa fé, compartilhar essa fé, você vai perceber como essa fé se torna ainda mais robusta na sua vida. Essa é a vontade de Deus. Eu iniciei aqui hoje alertando sobre aquela frase no mural, dizendo, tem imensa fé, mas fé em qualquer coisa, não importando o quê. Essa não é a fé bíblica.
Essa não é a fé que a palavra de Deus nos estimula a ter. E nessa noite, essa reflexão sobre a fé vem chamar a minha atenção e a sua atenção sobre qual tipo de fé que você está cultivando no seu coração. O autor de Hebreus, ele é muito claro em sua exortação, nos chamando a atenção para o fato de que não tem como a gente se aproximar de Deus sem fé. Mas note, não é uma fé imensa em qualquer coisa, não é uma fé não se importando do quê? Não, né? Mas é a compreensão bíblica da fé, a fé no Filho de Deus. Fé não é um salto no escuro, né? A fé não é um pensamento positivo, a fé não é fé na fé, não é isso, não é uma confissão positiva, tipo assim, vamos torcer o dedinho, vai acontecer, não. Isso não é fé, né? A fé que nós, nessa noite, estamos aqui proclamando é a fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. O Cristo que nos foi revelado nas Escrituras. A minha fé e a sua fé deve ter esse conteúdo, Cristo Jesus, como origem e base da nossa fé. Então, que você se atente nessa noite, faça essa avaliação no seu próprio coração, qual tem sido a fé que você tem cultivado no seu coração? Será como a fé daqueles jovens que lá na pesquisa disseram, quando foram perguntados acerca de terem eles fé ou não, e eles responderam, temos sim fé em nós mesmos. Não, a Bíblia não nos chama a ter fé em nós mesmos. A Bíblia nos chama a ter fé no Filho de Deus. Amém? Quero convidar as minhas queridas irmãs a partilhar comigo aqui agora a tela, porque eu vou estar aqui nesse momento dando uma oportunidade a cada uma delas para que possa fazer as suas considerações finais aqui, começando pela nossa irmã Ana Torres, que foi a primeira. Amém, glória a Deus. Gostaria de terminar lembrando daquela música que fala assim, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Então, que nós possamos colocar em prática a nossa fé, com ações de graça. Então, podemos dizer, já deu tudo certo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a cada um que esteve conosco durante esse tempo. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. E uma boa noite a todos. Lica. Eu gostaria de finalizar, né, deixando o versículo que foi o tema do meu estudo, que é Hebreus 12, 1, 2. Eu não vou ler, mas vou resumir. Que fala, que pede para a gente deixar para trás tudo aquilo que nos embaraça, né, e fixar nossos olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Em meio a tantos problemas de hoje em dia, a gente está vivendo um período tão complicado, tão conturbado, mas a gente manter os nossos olhos fixos em Cristo, Ele nos fortalecerá, e é Ele que opera em nós, né, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero agradecer, né, mais uma vez, pastora, por estar aqui, pelo convite. Agradecer aos irmãos também aí pela paciência, por me ouvir. E que Deus, né, que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo na fé, que aumente a nossa fé, né, no seu Filho Jesus. Muito obrigada, Lica. Solange, faça as suas considerações finais. Eu quero dizer para os irmãos, né, que não deixemos, né, de multiplicar a nossa fé. E a nossa fé será multiplicada quando a gente semear, semear a palavra de Deus. Essa vai ser uma multiplicação, né? Nós vamos ter aqueles galhos igual àquela árvore, né, do grão de mostarda, aqueles galhos grandes, onde as pessoas vão poder, né, como os passarinhos, pousar naqueles galhos, né? Nós devemos ser robustos, né, na nossa fé. E eu quero agradecer, né, por participar aqui com a Ana, com a Lica, a pastora Daniela, e quero mandar um abraço aqui para minha prima Fátima, que está nos assistindo lá em Cuiabá, lá em Mato Grosso, né?
eu quero agradecer e mandar um abraço para ela também. E agradecer que vocês, né, continuam na fé. Amém? Amém. Então, quero agradecer a todos vocês que estão aqui, né, participando dessa live conosco. São muitas participações. A Érica disse aqui, ai de mim se não fosse Deus e o seu jeito único de me fazer entrar nos trilhos, mesmo quando meu trem ameaça desencarrilhar, fé em Deus sempre. Leci, Shirley, Nilma, Érica, pastor, concordando. Pastor Nilton falando aqui, segundo Spurgeon, a fé marcha em direção à conquista. A irmã Márcia falando a verdade, Nilma, o pastor falando que a reflexão tripla aqui foi uma bênção, né? Minha mãe falando amém, Nilma, meu irmão falando amém, a Fátima, né, falando aqui que é a prima da Solange, pastor Nilton, palavras abençoadoras das nossas irmãs, Deus é tremendamente maravilhoso. Enfim, são várias interações, eu quero agradecer muito a você por estar aqui. Eu acredito que todas as vezes que nós estamos aqui convidando esses líderes e falando de fé, nós estamos fazendo um chamado a que todas as pessoas creiam, né, na pessoa certa, Jesus Cristo, e permitam que a sua fé possa crescer, desenvolver. Vamos partilhar da fé, falar de fé, exercitar a nossa fé. Faça uma academia aí, né? Assim a gente vai para a academia para exercitar a musculatura, para ganhar um tônus ali vital, para poder ter um desempenho físico maravilhoso. Então, amanhã, quando você acordar, lembre-se dessas palavras, exercite a sua fé, deixe ela se tornar robusta, né? Nesse tempo, está todo mundo reclamando que as academias não estão abertas, não pode fazer atividade física, mas a academia do céu está aberta, né? E no seu dia a dia você pode exercitar essa fé e ficar com a sua fé em forma, para a glória de Deus. Então, quero agradecer a sua participação, a todos os irmãos, um grande abraço, a Solange, Lica, Ana, Torres, meu amigo Gabriel, que está aqui na minha frente do outro lado. Muito obrigada e agradeço a todos vocês que o Senhor possa abençoá-los rica e abundantemente, no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém. Vamos romper em fé, pela fé e na fé no Filho de Deus, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima, se o Senhor permitir. Amém? Até lá. Abraço a todos vocês.